A TV Alentejo trouxe até ao espaço entrevistas Ceia da Silva, presidente da Turismo do Alentejo, entidade regional de turismo. Vamos conversar com o presidente da Turismo do Alentejo sobre aquelas que são as atividades turísticas em curso na região, o plano de atividades e também outras questões relacionadas com o setor do turismo e que interessam a todos. Ceia da Silva, muito obrigada por ter aceito o convite da TV Alentejo. Boa tarde. Já agora aproveito para desejar um bom ano à Ana e também aos telespectadores da TV Alentejo, também aqui aos nossos colaboradores que não aparecem, que estão aqui por trás das câmaras, mas também é um trabalho muito importante, um bom ano, tanto para todos, um bom 2010. E por falar em 2010, o Turismo do Alentejo já aprovou e apresentou o plano de atividades para este ano. As atividades que estão previstas centram-se em 3 cidades, maioritariamente Beja, Évora e Porto Alegre. É claro que tem outras atividades também previstas e delas vamos falar mais à frente, mas para já gostaria que centrasse atenções em Beja e naquela que é a primeira iniciativa que a Turismo do Alentejo aqui vai fazer de grande monta, o Congresso. O que é que vai ser este Congresso e quais são os objetivos que se pretendem com o mesmo? Bom, em primeiro lugar, apenas uma pequena retificação. As nossas atividades têm tido uma característica ímpar, é que estamos nos 47 concelhos da região Alentejo. Eu diria mais que temos tido uma presença muito próxima da realidade, dos promotores privados, das autarquias, e, portanto, obviamente que temos de ter atenção que temos aqui uma configuração geográfica diferente. Portanto, há, de facto, uma marca Alentejo, há um branding forte Alentejo, mas há realidades distintas, e, portanto, temos um Baixo Alentejo, temos um Alentejo Litoral, temos o Distrito de Évora e o Distrito de Porto Alegre, enfim, com configurações muito específicas, ou seja, eu costumo utilizar muitas vezes uma expressão que o todo reforça a parte. E, portanto, quando uma pessoa pensa em vir para uma determinada região, em afirmar uma região do ponto de vista promocional, a escala também é importante. E permita-me que lhe diga, em jeito de, enfim, também um pouco de desabafo e no contexto desta conversa, que há uma realidade para nós insufismável e da qual nos orgulhamos muito. É que ao fim de um ano de atividade desta entidade, é a primeira experiência que há de um órgão eletivo, tendo todo o território do Alentejo por abrangência, podemos dizer que, enfim, sem qualquer tipo de falsas imodéstias, que realizámos um bom trabalho. Instalámos esta estrutura. É o balanço que faz deste primeiro ano de atividade. Criámos uma marca Alentejo forte. Uma marca que hoje é reconhecida por todos. E hoje vá a Almodóvar, a Ourique, ou esteja em Castelo Vido ou Marvão, ou em Grande, ou em Alcácer, há de facto um reconhecimento dos atores, quer privados, quer públicos, quer das autarquias, pelo trabalho desenvolvido por esta entidade. Deixe-me pegar naquilo que está a dizer. O Ceia da Silva fez algumas declarações relativamente a essa questão, não só da promoção da marca Alentejo dentro e fora do país, dizendo que o ano 2009 foi o melhor ano turístico de sempre. Foi reflexo também desse trabalho de promoção interna e externa? Sem dúvida, eu diria que os resultados são consequência de um conjunto de ações diversas e de atores diversificados. Um resultado nunca depende de uma pessoa, de uma instituição ou apenas de um determinado fator. Digamos que o resultado de um conjunto de condições distintas que originam um resultado concreto, ou seja, para uma equipa obter um bom resultado, utilizando a metáfora futebolística, não é só necessário que jogue bem os avançados e o meio campo, porque se a defesa e o guarda-redes falharem, de facto o resultado não será bom com certeza. E, portanto, ou seja, houve aqui um conjunto de fatores, desde a nossa atividade, a posição das autarquias, dos entes privados, dos nossos técnicos da entidade, da comunicação social, enfim. Todos nós, em conjunto, é que fazemos a imagem Alentejo e reforçamos essa imagem. E, portanto, isso, penso que correu muito bem em 2009. Para fazermos balanços, temos que recuar no tempo. Embora o tempo seja muito curto e não dê para fazer grandes balanços, mas recordamos que há um ano e meio se levantavam inúmeras questões sobre quantas autarquias iam fazer parte da entidade, muitas questões político-partidárias, muitas questões de divisões regionais. Mas o que é que vai ser isto agora? Beja, Porto Alegre, não sei, tudo numa estrutura. Bom, temos que nos recordar disso, não é? Para fazer um balanço. Aquilo que podemos dizer agora hoje, tudo já parece muito distante. Agora, exatamente, é que parece que já passou muito tempo, porque acelerámos de tal maneira, e acho que fizemos um trabalho de tal forma presente no território, que hoje ninguém levanta essas questões. Essas questões foram ultrapassadas, não por qualquer decreto, não por qualquer atitude administrativa, mas pelo nosso trabalho no terreno. Porque nós comprovámos no terreno que não havia copartidários, ou seja, que a única camisola que se veste na entidade regional de turismo é o turismo.
na qual cabem e há espaço para todos estarem, ou seja, todos, quando digo todos, é todas as atividades e todos os partidos, as pessoas que tenham a sua orientação partidária, qualquer uma, todos os autarcas, independentemente da sua filiação partidária, todos os agentes privados, ou seja, ali só se discute e há uma prioridade, uma máxima, é o turismo. E isso veio a comprovar-se no terreno, não são apenas palavras simpáticas que eu aqui digo hoje, e portanto houve um reconhecimento de parte dos diversos atores dessa realidade. Por outro lado também, as questões subregionais, eu costumo utilizar uma máxima nas regiões, nas reuniões com os promotores privados, até já acham curioso, eu costumo utilizar a máxima que se dizia, nunca cá vem, muitas vezes, naquela fase da Comissão Estadora, eu visitei algumas unidades hoteleiras, e as pessoas diziam, nunca cá vem, nunca mais os vemos. E eu digo, bom, aquilo que nós queremos que digam é, lá vêm eles outra vez. Nós temos tido uma grande preocupação, repetindo um pouco aquilo que eu estava a dizer, eu e a minha direção, e portanto sublinhando aqui o trabalho que os diretores têm feito, no sentido de chamarmos a atenção e até de sermos críticos em relação à proliferação, sem o mínimo de coerência, de estratégias difusas de marketing territorial. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, apoiadas pelo CREB, por este quadro comunitário de apoio, nós temos cerca de 30 estratégias de marketing territorial, muitas de marketing turístico mesmo, sem qualquer tipo de sentido nem de articulação. Ou seja, estamos a criar uma marca Alentejo forte, e depois aparecem-nos 30 pequenas estratégias financiadas, sem haver um mínimo de articulação global ao nível do território. Olha, são 4 proveres, 8 proderes, são as redes de regeneração urbana, são as redes de competitividade, são os protocolos entre, e com a contratualização feita entre as associações de município, agora SIMs, e o Governo. Portanto, ou seja, nós temos diversas, eu vou dar o exemplo de duas, que é o Corredor Azul, que liga Sines ao Caia, a Elvas, e as Terras do Sol, que é a zona do Alqueva, mas também mais Évora e Redondo, e Sem, Moura e Barrancos. E, portanto, são duas marcas que vão estar no território, que vão ser apoiadas financeiramente, que vão ter lógicas de venda e de marketing turístico também, mas estou a falar de duas, estou a falar de 30. Estou a dar apenas exemplo. E qual é a ideia? Que ao fim de 3 anos desaparecem. Nós não subscrevemos isto. Nós subscrevemos algo que significa um investimento para o futuro e que significa uma orientação estratégica global para o território. É nesse sentido que nós já conseguimos, depois de várias reuniões com a Comissão de Coordenação, também tem sido receptiva a esta nossa visão, encontramos aqui um formato que permite estabelecer interligação. De que forma? A entidade regional de turismo vai dar parecer sobre os projetos turísticos que vão ser enquadrados nos PROVERs, nas redes de competitividade, nas redes de regeneração urbana. Portanto, vamos ter uma intervenção no sentido de tentarmos remediar aquilo que foi mal pensado e mal estruturado para quem pensou este CREN e a forma como ele está, de facto, no terreno. Ou seja, vamos permitir que haja ligação que cozer aquilo que é possível cozer de estratégias que proliferam e que não têm uma lógica, não significam um investimento para o futuro. E, portanto, essa nossa preocupação vai para além, como entendo das minhas palavras, daquilo que é habitual ver numa entidade regional de turismo, que é a promoção. Mas nós queremos ir mais além. Nós queremos estar na definição global das estratégias do território. E queremos ser uma entidade incontornável quando se fala em turismo no Alentejo. Quando se fala em turismo no Alentejo, nós temos que estar. A entidade regional de turismo tem que estar, tem que ser parceira, tem que ser ouvida. E para sermos ouvidos temos que ser respeitados, temos que ter grande credibilidade e grande competência. É esse trabalho de implementação no terreno que está a ser feito. Exatamente. E, portanto, ou seja, queremos que esse reconhecimento não seja feito por imposição, por decreto, mas que seja reconhecido pelos parceiros privados e pelas autarquias. E agora, por falar em reconhecimento, voltamos às parcerias e às atividades. Voltamos à sua pergunta. E, portanto, falando concretamente, penso que era a pergunta. A questão das agendas e da relação que elas tiveram também com esta questão do plano de atividades. Da questão das agendas e do agir. Portanto, o agir, ou seja, aquela ideia de que estamos a trabalhar e que estamos no território e que já tem várias articulações. Por exemplo, desenvolvemos o agir de turismo natureza, com o ICMB, com as câmaras municipais, estamos a elaborar um programa de intervenção nesta área. Começámos agora o agir património e cultura, com a Direção Regional de Cultura. Vamos chamar para este agir
o IGESPAR, as Misericórdias, as câmaras municipais, as dioceses, as paróquias, aqueles que têm e que gerem património e que são proprietários de património, porque entendemos que o património tem que ser trabalhado turisticamente também. O património existe, deve ser conservado, há um conjunto de intervenções no património que não dizem respeito ao turismo, mas há outros que dizem. E, portanto, ou seja, o património é também uma riqueza não estática, mas uma riqueza que pode criar desenvolvimento turístico e que deve e pode ser fruído pelo turista. E, portanto, nós queremos intervir nessa área. De que forma procuramos estruturar esse produto? Com quem? Com os parceiros que têm e que gerem o património, que são detentores de património. É uma iniciativa que vai acontecer ao longo de 2010. Pretendemos, indo de encontrar de estar em todo o território. Nós vamos estar em todo o território com este agir, como estivemos com o turismo de natureza, como estamos com o Giro Investimento, que é uma iniciativa também muito interessante de apoio concreto aos promotores privados, que poderei falar mais à frente, mas que também considero decisivo. Ou seja, nós temos que estar junto aos atores privados, temos que lhes dar apoio, temos que os aconselhar e temos que os ajudar nos pequenos problemas que necessitam. Muitas vezes nós, os nossos problemas pessoais, precisamos de um ombro onde encostar a nossa cabeça e chorar. Chorar também é aliviar tensões e é desanuviar. Muitas vezes os empresários têm problemas na sua atividade de gestão dos seus negócios. Precisam de ter um interlocutor com quem possam desabafar, com quem possam expressar as suas inquietudes, as suas motivações. A entidade de jornal de turismo deve ser esse parceiro. Nós devemos estar ali para ser parceiro das entidades privadas. E estamos a tentar ser e vamos ser cada vez mais. Nessas iniciativas do Giro Investimento, o que é que nós fazemos? Estamos, da parte da manhã, com os promotores privados no que diz respeito à reconversão das unidades, a reconversão das unidades de alojamento, seja turismo em espaço rural, seja alojamento tradicional, é obrigatória até ao final de 2010. Nós queremos ajudá-los nesta obrigatoriedade em relação à reconversão das suas unidades, mas queremos também, ao mesmo lado, falar com os novos promotores turísticos, aqueles que têm processos nas câmaras municipais, aqueles que têm intenções de investimento, e reunimos com eles e com os técnicos da área do licenciamento das câmaras, arquitetos e engenheiros responsáveis para a área do licenciamento, no sentido de procurarmos articular situações, de resolver pequenos problemas, de ajudar o empresário. Às vezes não se trata, nem tudo o que é ajudar é uma ajuda financeira. É também, procurarmos também, obviamente, dar-lhes a conhecer os mecanismos financeiros de apoio no turismo, mas muitas vezes encaminhá-los, muitas vezes dar-lhe o tal apoio, muitas vezes ser o tal ombro, onde eles possam acolher os seus desabafos e manifestar os seus problemas e as questões que colocam em relação ao desenvolvimento dos seus negócios. Esta iniciativa também tem sido muito presente no território. Nós temos estado em todo o território, em todo o Alentejo, com este tipo de ações, que eu penso que têm sido, de facto, muito simpáticas e que têm gerado e que têm correspondido às expectativas criadas. Qual é a sua opinião sobre a terminologia deste aeroporto? Aeroporto de Beja ou Aeroporto do Alentejo? Eu penso que os aeroportos devem ter os nomes das localidades. Os aeroportos e, repare, a Universidade é a Universidade de Évora. O Instituto Politécnico é o Instituto Politécnico de Beja ou de Porto Alegre, a Escola de Hotelaria e Turismo é a Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre. A amplitude é nacional, regional. Obviamente que o aeroporto de Beja não se resume apenas a... Sabe que a ANA queria, era uma das propostas... que eu discordo, pessoalmente. Ter a terminologia aeroporto do Alentejo. Pediu a minha opinião. Exatamente. E eu estou a justificá-la. Não só a dizer qual é, mas a justificá-la. Repare, não há exemplos. Vai para o aeroporto Charles de Gaulle em Paris, vai para o aeroporto de Londres, vai para o aeroporto de Faro, não é o aeroporto do Algarve, é o aeroporto de Faro, para o aeroporto do Porto, não do Norte, e portanto não faria qualquer sentido. Eu penso que os aeroportos devem localizar também, quando falo de aeroporto, não falo só de aeroporto, falo, repito, de escolas, de estabelecimentos de ensino superior e outras realidades, deve ter um nome local. A sua abrangência e a sua amplitude da sua intervenção deve ser, em primeiro lugar, regional. Não faz sentido que seja local. Portanto, primeiro ponto, nome, Beja. Acho que fica muito bem e que não estamos aqui a inventar nada, estamos, aliás, apenas a batizar as coisas como elas devem ser batizadas. E, agora, amplitude. Quem deve estar associado, do ponto de vista de entidades, ao aeroporto de Beja? A região. Os atores da região. Penso que será um erro, e terei a ocasião de manifestar e de dizer na quinta-feira,
na BTL nesta apresentação e noutras, e também no Congresso, onde o aeroporto vai ser discutido, estratégias turísticas para o aeroporto, será um erro que só sejam chamadas para participar na discussão das estratégias para o aeroporto entidades ligadas a Beja. A Beja e região limítrofe. Eu penso que faz todo o sentido chamar as outras cimas, as outras autarquias, faz sentido chamar os outros núcleos empresariais e aqui sim, na discussão das grandes estratégias para o funcionamento deste aeroporto, o objetivo deve ser regional. Nome, Beja, no sentido amplitude que sendo aquele nome, amplitude regional, para ser um aeroporto de características nacionais e internacionais. Portanto, ou seja, não, aí sim, penso que será um erro com consequências no futuro, que eu penso que ninguém pretende, se as lógicas de entendimento do aeroporto se cingem só a Beja. Como também quando se discutir a questão do TGV, seja só analisado em Évora e em Elvas. Penso que o TGV poderá vir também a ser um motor importante para ser utilizado em termos de acessibilidade infraestruturais para todo o Alentejo e também aqui para esta zona mais a sul do Alentejo. Agora sim voltamos ao Congresso. O Congresso onde vai ser discutido também esta questão do aeroporto. Este Congresso vai ser dia 19, 20 e 21 de março e para além das estratégias do aeroporto, que outros temas e que outros objetivos é que ele se propõe? Olha, em primeiro lugar, o primeiro Congresso de Turismo do Alentejo pretende ser um grande fórum de discussão das grandes temáticas do turismo a nível nacional e regional. E também um grande momento de afirmação do turismo no Alentejo. Repare, as regiões ganham peso e notoriedade pela sua afirmação no terreno e não apenas por discursos, por mais eloquentes que eles sejam. E, portanto, realizar um congresso que tenha depois encadeamento nos anos futuros, que tenha um conjunto de preletores e de ponentes que lhe deem credibilidade e sustentabilidade, que vai ser o caso, e que seja um grande fórum de discussão e de reflexão de grandes temas, mesmo que sejam fraturantes, no domínio do turismo, é um objetivo claro de afirmação deste destino turístico alentejo. Não queremos que este congresso seja só o congresso do Alentejo, do ponto de vista turístico, queremos que seja um congresso nacional. Portanto, o facto de se realizar aqui, de ser o congresso de turismo do Alentejo, é apenas uma não quer dizer, e essa é a nossa ambição, que este Alentejo, naquilo que é o meio do turismo, e quando falo do meio académico, falo do meio jornalístico ligado ao setor, e de comunicação social, empresarial, não seja um grande fórum de discussão. Sei lá, o Congresso da APAF, que, na minha opinião, tem vindo, enfim, a perder algum dos focos, mas era um grande Congresso de Turismo Nacional. Nós queremos que este Congresso seja um grande Congresso de Turismo Nacional. Um evento para realizar este ano e repetir. Sim, vai repetir, mas que se afirme do ponto de vista nacional. E que as pessoas se sentarem sobre essa demanda têm que ir ao Congresso de Turismo do Alentejo, porque de facto é um congresso onde discutem questões pertinentes que eu também quero ouvir. E que até tragam algumas novidades. Vamos aqui discutir questões tão importantes como aquilo que eu falei, as Destinations Management Organizations, ou seja, as famosas DMOs. Devem ou não devem existir? São ou não são importantes? Nesses painéis vamos ter personalidades que são diversas, como o Dr. Vítor Costa, da Associação de Turismo de Lisboa, como o engenheiro Henrique Montelobo, como o diretor-geral da Agência de Viagens Abreu. Queremos discutir esta temática. Será que as entidades regionais de turismo devem entrar no negócio ou não? Vamos ver. Vamos ter preletores que terão opiniões distintas. O que nós não queremos que este Congresso seja politicamente correto. Queremos ser politicamente incorreto. Queremos que isso fale tudo à vontade. Não queremos realizar um Congresso tendo já as conclusões feitas. Não queremos um Congresso destes. Queremos um Congresso participativo, um Congresso vivo, participado e até polémico, no sentido não da polémica fútil e estéril, mas de uma polémica que origine reflexões importantes em relação ao futuro. Por outro lado, vamos ter também um painel para discutir as questões relacionadas com as organizações regionais de turismo, o seu funcionamento, o seu modelo, o seu financiamento. Vamos ter um painel para discutir as questões relacionadas aqui com o aeroporto, que futuro, do ponto de vista de desenvolvimento turístico. Vamos ter um painel para discutir as questões relacionadas aos produtos turísticos, à venda, de que forma é que o produto turístico se pode vender. Vamos ter um outro painel sobre as autarquias e o turismo. Queremos ter também os autarcas a discutir esta matéria, que nos parece muito importante. Portanto, ou seja, vai ser de facto um congresso vivo, participado,
vai estar na abertura do Subministro da Economia, vai estar no lançamento do Sucesso do Turismo. Queremos também atribuir os prémios do turismo. Penso que nunca podemos ficar com aquela ideia, não vamos premiar aqueles que foram mais válidos, porque há outros que também acham que deviam ter sido. Enfim, este ano serão uns, para onde serão outros, mas o mérito tem que ser premiado. E temos que começar a não ter problemas, nem aquela teoria que existe muito nas nossas convivências, que é, vamos agora atribuir aquele prémio e atribuímos a um e ficam 10. A distinção do mérito motiva. E ficam 10 que não estão. Não, claro. Eu penso que é importante para esse um e que os outros 9, em vez de ficarem melindrados com isso, se sintam motivados para receber o prémio no ano seguinte. E, portanto, é este espírito que deve haver e portanto, desejavelmente vamos ter aqui um grande congresso em Beja, com o simbolismo também de ser aqui, é o primeiro congresso de turismo e, desejavelmente, esperamos que seja um grande momento de reflexão e discussão das grandes questões relacionadas com o turismo. Em relação a estas matérias, e parece-me que não vamos ficar só, e há pouco dizia isso, por este grande evento, vamos ter outros dois. Um grande evento sobre gastronomia e vinhos que se vai realizar em maio, de 2 a 9 de maio, que vai ser o Alentejo das gastronomias mediterrânicas, em que se pretende afirmar o Alentejo como capital nacional deste produto. Não basta dizermos que é muito bom o Alentejo, se come muito bem. Não, o Alentejo tem que ser um produto vendido, do ponto de vista, a gastronomia, um produto vendido a nível do Alentejo, a gastronomia e os vinhos, e portanto queremos que seja uma grande referência nacional com grande peso. De que forma? Tratando este evento ao longo de uma semana, com conferências, com workshops, com iniciativas de show cooking, onde estarão vários mestres e vários cozinheiros enfim, do Mediterrâneo, onde haverá conversas à volta da gastronomia, onde haverá iniciativas com escolas, onde haverá iniciativas com restaurantes a nível do Alentejo. Enfim, uma semana em que se afirme o Alentejo, onde teremos experiências interessantes. Há pouco não disse isso também em relação ao Congresso, mas é importante referi-lo, onde temos experiências de todos os países, da forma como é vendido o produto de gastronomia, e também no Congresso vamos ter um painel, que há pouco não tinha dito, sobre benchmarking, ou seja, vamos ter aqui duas regiões, uma italiana e outra espanhola, no sentido de nos trazerem a sua experiência, a forma como o seu modelo está desenvolvido no território a que pertence. Ou seja, troca de experiências, verificar como é que eles têm e se traduzem na organização turística, é para nós muito importante, do ponto de vista do tratamento dos dados e do ponto de vista até da articulação destes procedimentos. Ou seja, nós não vivemos fechados, hoje vivemos numa sociedade global. A prova é esta televisão, que quero saudar, registar e felicitar. Não é fácil, sem nunca termos falado profundamente sobre as dificuldades que devem ter, mas hoje em dia nós estamos aqui a falar e amanhã estamos a ver nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, enfim, na Cana, alguém que seja, antes de ver um jogo agora desta participação nos países africanos, poderá estar a ver. Portanto, ou seja, temos de ter noção que o mundo hoje é global. E esse mundo global não permite nós sermos fechados sobre nós próprios. Como conchas, temos que nos abrir e abrir também a ouvir os outros e aprender, porque dizer que nos abrimos apenas porque fica bem, não. Nós devemos abrir com consciência que os outros nos vão ensinar alguma coisa e que essa troca de experiência, essa partilha de experiência pode ser positiva para nós. É isso que nós vamos fazer, vamos procurar fazer, quer com o Congresso, quer com o evento da gastronomia. O terceiro evento que vamos ter é um sobre a temática, no Alentejo há mais cultura e património. Consideramos muito importante que se abordem estas temáticas. É um seminário internacional. Portanto, o evento da gastronomia vai ter lugar em Évora, este seminário internacional em Porto Alegre, em outubro, já com data também marcada, está tudo calendarizado, e pretendemos discutir as grandes questões de como é que se pode traduzir a conservação do património e da cultura e das questões culturais. Quando se fala em cultura, fala-se nos grupos culturais, fala-se no teatro, fala-se nos grupos corais, enfim, tudo isso é, de facto, uma expressão muito interessante do ponto de vista turístico. Queremos ver como é que isso pode cozer, como é que se pode articular na promoção global do território. Há pouco não falei de outras questões que nós consideramos importantíssimo, a entidade regional de turismo, que é a questão da melhoria do produto turístico. Repare, nós não temos turismo sustentável sem produtos turísticos tratados no território com força e com dinâmicas. Por isso queremos articular muito
a melhoria do produto turístico de gastronomia e vinhos, por um lado, com a criação de uma grande rota de gastronomia e vinhos, que se traduza na junção, articulação e promoção e comunicação forte da rota dos sabores, da rota dos azeites, da rota dos vinhos, que estão um pouco desarticuladas no território. Queremos lhe dar expressão e força, trabalhando com os agentes privados nesta área, com as autarquias. Por outro lado, também utilizando os roteiros de turismo agrícola, ou seja, aproveitamos muito pouco a colha da azeitona, a tiragem da cortiça, a noção de espaço que existe no Alentejo, a ceifa, não são de facto traduzidos do ponto de vista de que o turista possa ir acompanhar este tipo de atividades agrícolas. Queremos fazê-lo, queremos que os operadores, mas queremos ser não nós, queremos que os operadores o façam, nós queremos promover a possibilidade deles poderem vender essas realidades. Por outro lado, também na área do turismo cultural e paisagístico, a criação das rotas dos mármores e do turismo mineiro, consideramos muito importantes, para além desta iniciativa global, mais vasta, de articulação para a fruição do território, onde pretendemos ver alargado o horário de funcionamento dos locais de interesse histórico, pretendemos articular novos horários, não faz sentido que no verão estejam abertos das 2 às 4, numa torrina de calor imensa, e depois das 5 às 8, quando os turistas habitualmente circulam na rua, estejam encerrados. Portanto, há também aqui um esforço muito grande feito nesta matéria, para além de trabalharmos os novos produtos, o MI e o turismo de natureza. Na área da promoção turística, vamos fazer um refreshing muito forte da campanha No Alentejo a Mais, aliás, já com expressão agora na BTL, com uma nova linha de comunicação, com presença na televisão, utilizando mais os embaixadores do Alentejo, a figura dos embaixadores, que é uma figura muito interessante, estando mais presentes no território, através de uma campanha dirigida mais para os segmentos de mercado. Família, no Alentejo há mais família, no Alentejo há mais romance, para os casais que procuram, enfim, também aqui a paixão, o namoro, aquilo que bom é na vida aqui neste território, mais ação e mais também gastronomia e vinhos, mas também eu diria que o Alentejo é um spa aberto ao ar livre, onde quem quiser também descontrair, carregar pilhas, esquecer-se dos maus problemas da vida e procurar aquilo que é a sua solução, venha até ao Alentejo, que nós oferecemos essa paz de espírito, que também é muito importante nos dias de hoje. Para além desta nossa expressão, vamos avançar com a linha de comunicação e imagem, vamos ter 4 roteiros novos, temáticos, vamos ter 5 guias para segmentos de mercado, desde mochila às costas, a 4, em romance, enfim, vários guias muito específicos para determinados segmentos, não no produto, mas para os segmentos de mercado que queremos conquistar, numa tentativa de criar uma imagem forte, agressiva, uma mensagem turística que possa cativar mais mercado para o Alentejo. Ou seja, vamos continuar a apostar no turista português. O turista português tem para nós uma importância determinante. Representa cotas de mercado que chegam a atingir os 75%. Portanto, utilizando mais uma vez a metáfora futebolística, enquanto bem o mercado interno, subimos, atingimos o melhor ano turístico de sempre. Portanto, vamos continuar a apostar muito nos turistas portugueses, porque eles são, ou seja, para ganharmos um resultado temos que marcar gols, mas não podemos sofrer. E, portanto, primeiro, principal mercado, o mercado português. Vamos continuar a apostar no mercado interno, com este tipo de ações de divulgação da região. E com esta perspectiva colocamos também um ponto final aqui nesta conversa no Entrevistas na TV Alentejo. Muito obrigada mais uma vez. Só queria, se me permite, em jeito de conclusão, dizer que eu costumo dizer muitas vezes, e repito, e permita-me só aqui estes mais 2 ou 3 minutos. A tarefa de promover o território não é uma tarefa do CEA da Silva. Não é uma tarefa da entidade do Jornal de Turismo, nem da ANA, nem dos seus amigos e colaboradores que estão aqui consigo. É uma tarefa de todos nós. Nós vamos levar a cabo, e depende do trabalho de muitos, privados, autarquias, todos nós é que fazemos o turismo na região. Não é uma entidade que existe ali com uma sede azul, às riscas, não. Eu costumo dizer que o turismo do Alentejo é uma entidade abstrata, que somos todos nós. E vamos, no âmbito das agendas, vamos promover municípios que chamamos conhecer para promover. Porquê? Porque queremos que os agentes locais conheçam melhor o seu concelho. Repare, nesta primeira fase, não a sua região, mas o seu concelho. Quantas pessoas de Beja, que trabalham na hotelaria e na restauração, ou seja, que estão, por exemplo, são técnicos de mesa num restaurante, que estão numa pastelaria a atender o público, conhecem os monumentos e os locais de interesse histórico de Beja. Quantos é que nunca foram visitar alguns museus?
Muitos. E essas pessoas que trabalham no turismo, e é apenas para isso que nos vamos dirigir neste primeiro ano, são as primeiras pessoas a quem o turista se dirige. Olha, onde é que posso ir comer? Olha, o que é que posso ir visitar? E essa pessoa que trabalha no setor tem que saber promover a sua terra, o seu concelho. E não sabe. É por isso que se designa esta ação, conhecer para promover, dirigida para os agentes locais que trabalham no turismo, mas era interessante até que fosse alargada a toda a população. Porque a primeira, e é por isso que eu convoco aqui os agentes para esta, aproveitando desta vossa entrevista, que agradeço imenso, estou cá sempre com muito prazer, para os convocar todos para esta tarefa de promover o território e o Alentejo. Porque a primeira reação é quando nós chegamos a uma terra, abrimos o vidro do carro e perguntamos, olha, onde é que posso comer aqui? Está tudo fechado. Olha, o que é que posso visitar? Ah, não há nada. Portanto, a primeira imagem que nós recebemos, isto é uma caricatura propositada, é a pior imagem possível. Portanto, o que é que essa pessoa anónima, cidadão anónimo, está a dizer? Eu sou uma pessoa que não vem, não sou da região, que fecha o vidro e diga, bye bye, até nunca, não voltarei cá. Não é isso que nós queremos. Nós queremos, portanto, está bem os turistas são amigos, deixam cá dinheiro, deixam desenvolvimento económico, criam emprego e, portanto, estão todos convocados. Eu espero que não só permaneçam na convocatória, como joguem bem nesta tarefa global de todos, que é promover o território alentejo. Muito obrigada, Seda Silva. Eu é que agradeço. Este apelo é uma boa forma de terminar esta conversa, também com o Presidente da Turismo do Alentejo, quanto a si. Obrigado pela sua preferência.